Bom é te louvar, contemplar as tuas obras, meu Senhor. De manhã anunciar o teu amor e à noite celebrar o teu favor. Nada é melhor que a ti a minha vida entregar, nos teus feitos poderosos alegrar, depender dos teus cuidados, confiar. Bom é te louvar, contemplar as tuas obras, meu Senhor. De manhã anunciar o teu amor e à noite celebrar o teu favor. Nada é melhor que a ti a minha vida entregar, nos teus feitos poderosos alegrar, depender dos teus cuidados, confiar. Pode alguém viver e por toda sua vida transviar, insensato como um tolo a viver, seus profundos planos sempre desprezar. Vou continuar com a tua graça sobre o meu viver, florescendo e crescendo em seu amor, pois tu és a minha força, meu Senhor. Pois tu és a minha força, meu Senhor. Pois tu és a minha força, meu Senhor. Meu Senhor. A minha força, meu Senhor. A minha força. Estou chorando, vou glorificar sorrindo, vou glorificar cantando. Vejo a mão de Deus agindo, mesmo quando estou chorando. Quero deixar uma palavra para a sua vida e que você possa parar um pouquinho para ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Palavra que é vida, palavra que alegra a nossa vida de uma forma verdadeira. A Bíblia diz que aqui nesse mundo, irmã Francisca, nós temos muitas alegrias, mas elas são passageiras. No mesmo instante que a pessoa está alegre, ela pode ficar triste por algum advento, algum acontecimento ruim na sua vida. Mas a alegria trazida pela palavra de Deus é uma alegria permanente, que permanece inclusive no momento da morte. Isaías capítulo 55, versos 6 e 7, já que a irmã Luísa fez referência a esse texto, eu quero trabalhar ele, que diz assim: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo.
Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O tempo de todas as pessoas viventes na terra é limitado pela morte ou pela vinda de Cristo, pastora Ruth. Essa hora chega para todas as pessoas e todas essas pessoas terão que comparecer diante da justiça de Deus. Por essa razão devemos procurar obter e conservar o perdão de Deus, a graça do Senhor nosso Deus na nossa vida. E o momento é hoje, enquanto ainda temos oportunidade. Deus, a exemplo de uma mãe, de um pai, e bem dizia aqui a irmã Luísa, Ele não tem prazer de condenar a pessoa. Não, Ele tem prazer em perdoar e ajudar uma filha, um filho, não é assim? Nós não somos assim? Né, irmã Francisca? Por mais que o filho seja rebelde, seja desobediente, responda ao pai, à mãe, nós sempre o amamos de uma forma incondicional, não é verdade? Deus também é dessa forma. Por essa razão, nós devemos procurar obter e conservar o perdão e a graça de Deus na nossa vida. E o momento, como eu disse, ele é hoje, é agora, é nesse instante. Deus quer nos abençoar apagando as nossas ofensas e pecados. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós, como filhas e filhos de Deus, nos arrependamos e mudemos nossos procedimentos equivocados. Isso é uma exigência de Deus. E o que significa arrepender? Você pode perguntar para mim, mas o que é isso, arrepender? Arrepender significa rejeitar, e mudar significa abandonar a vida de pecado e voltar para Deus. Tiago, pastora Ruth, deixou registrado no capítulo 4 do seu livro, os versos 8 ao 10, o seguinte: cheguem a Deus, aliás, cheguem perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas, fiquem tristes, gritem e chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Jesus muda a vida, mesmo da pior pessoa, da pessoa mais desgraçada e triste, é capaz de ter a vida mudada de bem para melhor através da bênção de Jesus Cristo. Em Jesus, todos temos esperança. Jesus veio para morrer no lugar das pessoas pecadoras. O castigo pelos pecados dessas pessoas, foi pago. E as pessoas ficam quites, livres do pecado, quando aceitam esse sacrifício de Jesus pela fé. É isso que está registrado, escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, versos 16 ao 18, que nós muito citamos e conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no filho não é julgado, mas quem não crê, quem rejeita, quem vira as costas para o evangelho, para Jesus, já está julgado porque não crê no Filho único de Deus.
Quando buscamos a Deus, encontramos a salvação. Convém dizer, irmã Luísa, no entanto, que Deus também é justo. As pessoas pensam, não, Deus vai entender, enfim, sim, entende, como nós, pais e mães, entendemos. Mas nós não somos justos também? O pai e a mãe, assim, você vai ajudando, né, até um certo ponto, não é assim? Mas chega uma hora que você não coloca uma estaca e diz, olha, agora não dá mais. Você tem que mudar de atitude porque eu não posso fazer mais nada por você. Você agora você tem que crescer. Olha a sua idade. Não tem momento que a gente tem que chegar e dizer isso para um filho? Você não é criança mais. Porque senão a gente vai estendendo a mão, vai estendendo o corpo todo, a pessoa não aprende, e aí amanhã ou depois o pai e a mãe morrem, desencaminha a vida por completo. Então a pessoa tem que crescer, ela tem que andar com as suas próprias pernas. E é isso que Deus faz conosco. Ele é justo, Ele não tolera nem se acomoda com o pecado. As pessoas que não reconhecem que são pecadoras, nem querem mudar de vida, sofrerão as consequências de suas más escolhas. Então, eu posso escolher. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém é obrigado a estar num culto desse, por exemplo. Inclusive eu. Se eu quiser abandonar, se eu quiser ir para farra, enfim, não, eu não quero saber disso, eu vou viver a minha vida, olha, enfim, eu tenho esse direito. A escolha é pessoal, é de cada pessoa. Então nós que estamos aqui, nós escolhemos estar aqui nessa tarde para adorar a Deus. Quem não está aqui escolheu estar em outro lugar. Ele escolheu. A escolha é pessoal. Agora, a gente deve saber que as nossas escolhas, elas terão consequências sobre a nossa vida, nessa vida e na vida futura. Então vai ter as consequências. Deus deseja perdoar, mas existe uma condicionalidade. Há uma condição para nós recebermos o perdão, a bênção de Deus. A pessoa precisa, pastora Ruth, se arrepender. Lucas capítulo 13, o verso 3, está escrito o seguinte: de modo nenhum, eu afirmo a vocês, que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Então, falando das pessoas que tinham morrido sem Deus, sem a salvação, e dizendo, olha, se vocês também não se arrependerem, vocês vão morrer do mesmo jeito, sem a salvação, sem o perdão de Deus. Em Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28, nós lemos, cada pessoa tem de morrer uma vez só, e depois ser julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar os pecados. Então Jesus virá pela segunda vez, não é para tirar o pecado, não é para ser crucificado, nada disso, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Então ele vem para salvar aqueles que ouviram o Evangelho e estão esperando por ele. Você está esperando por Jesus? Precisamos esperar por Jesus. E quando nós esperamos por Jesus, como diz ele, nós fazemos a vontade dele, o que a palavra dele nos recomenda nessa vida de tribulação, nessa vida tão triste que a gente tem a bússola, para saber como nos portarmos neste mundo através da palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, o texto de Isaías, contido no capítulo 55, versículos 6 e 7, que a gente leu, tem o objetivo de nos informar que existe um tempo limitado para o arrependimento. A gente precisa ter esse cuidado, porque o tempo para o arrependimento ele é limitado. Mais cedo ou mais tarde, para cada pessoa esse dia chegará. Esse dia e hora na vida da pessoa, ninguém sabe. Eu não sei o meu dia,
Porque essa hora, ela será determinada basicamente de duas maneiras. Como nós lemos lá em Hebreus, Jesus virá uma segunda vez. Então, quando Jesus vir, é o momento que encerra. Mas nós temos também o findar da vida, que a gente não sabe a hora. Pode ser a qualquer momento. E quando a hora chega, não adianta. Ah, mas era tão novo, era tão jovem, era tão bonito, era tão isso. Gente, era preparado. A hora chegou. Cessou-se o momento, a vida, e aí não tem mais o que fazer. Então Jesus pode vir e encerra o nosso tempo. Como nós podemos partir e encerra o nosso tempo. E às vezes a pessoa não tem condição, irmã Francisca, de dizer um A. Nós podemos, por exemplo, dorme vivo e acorda morto. E aí, como é que faz? Então, são coisas que a gente precisa pensar. Esse dia e hora da vida ninguém sabe, pois virá de duas maneiras. Porque bem cedo Jesus virá. Maravilha de Deus, bênção do Senhor na nossa vida.